para uma meditação nas Sagradas Escrituras, no Evangelho do discípulo amado, Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus, segundo João, discípulo amado, escreveu, capítulo de número 14. Os irmãos encontraram, amém, irmãos? Diz-nos assim a palavra: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim. Amém. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Queridos irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós chamamos de conhecimento bíblico. Esse versículo é um dos versículos mais conhecidos entre nós. Sim ou não, irmãos? Todos nós que somos cristãos, e se você está na igreja há pelo menos um ano, esse versículo você já deve ter ouvido ele em algum culto, em alguma escola dominical, em algum culto no lar, coisas desse tipo. E por que eu digo que nós precisamos tomar cuidado? Porque às vezes nós deixamos perder valor aquilo que tem muito valor. Às vezes nós olhamos por um texto da Bíblia, por um versículo da Bíblia, e porque o conhecemos, achamos aquilo muito simples. Conhecemos, mas não experimentamos mais o valor, a inspiração, a verdade, o consolo que há sobre uma palavra como essa. Eu já ministrei, inclusive, algumas vezes sobre esse texto. Mas eu confesso aos irmãos que eu, Ivan, estou numa jornada de fortalecer o meu coração para os anos que estão pela frente, ou pelo menos para os dias que estão pela frente. Dias sombrios, dias de profunda escuridão, de trevas. Nós estamos vivendo a máxima dita pelo salmista Davi, no Salmo de número 11, no verso 3, quando ele expressou-se diante da multidão e dos amigos que lhe olhavam. Ele dizia: quando já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? E os fundamentos estão transtornados. A sociedade contemporânea parece que está de cabeça para o ar. Parece que nós estamos completamente virado aos avessos. Está tudo muito confuso. Há insegurança por todas as partes no mundo. Nós estamos diante de um episódio nunca antes visto na história dos homens, que é esta pandemia. E que não é só uma pandemia da enfermidade do coronavírus, mas é a pandemia do medo. É a pandemia das doenças psicossomáticas. As pessoas estão completamente neuróticas. E não é por menos.
Porque nós estamos vendo o mundo ser o que deve ser. O mundo está apodrecido, irmãos. E quando eu digo o mundo, eu estou falando de um sistema que colocou Deus à parte dele. E tudo que não tem a direção de Deus, a presença revelada de Deus, a manifestação intencional de Deus, vai mal, vai muito mal. Seja esta a razão pela qual nós podemos constatar que ainda não se houve nenhuma solução para isso que nós estamos vivendo, porque não há consulta a Deus. Os homens estão se desdobrando diante da ciência e do saber humano, buscando encontrar para si uma saída para este momento. Mas o que traz em mim espanto não é o mundo fazer isso, é parte da igreja acreditar que a solução vem dos homens. Quero deixar claro para vocês, queridos irmãos, que as palavras ditas por Jesus, naquela época aos seus discípulos, é tão atual quanto é nos dias de hoje, e muito mais. É tão válida quanto foi para eles, como é também para nós. Não se turbe o coração de vocês. A palavra de Deus é muitíssima atual. Nós estamos vivendo esse momento de turbulência. Irmãos, quando olhamos para esta sociedade contemporânea, há transtornos em todas as áreas que você possa contemplar e analisar. O mundo político, nós nem precisamos comentar. Quanta confusão, quanta instabilidade, quanta insegurança, quantas ameaças de guerras. Quantos países estão convulsionando com suas guerras civis e que nem são divulgadas porque o interesse hoje não é a vida humana, mas sim todo um conjunto ideológico organizado pelo diabo a fim de gerar manipulação e destruição na humanidade. Quando olhamos para a economia, para aquilo que é financeiro, não se há nada estável no mundo. Os países, sejam eles de primeiro mundo a de terceiro mundo, estão completamente endividados. Por isso, há uma flutuação muito grande daquilo que é fundamentos da economia. Há, quando olhamos então para o campo do saber humano, há uma grande mutação acontecendo. A ciência sendo desacreditada por teorias que são completamente primícias ideológicas. E com isso nós olhamos e percebemos que os resultados disso têm gerado uma sociedade adoecida. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo está em flagelo total. Os homens estão se acabando. Os homens estão tentando pacificar o coração no sexo, na bebida, nas drogas, em falsos deuses. E com isso o mundo vai a cada dia de mal a pior. Há uma nuvem negra que paira sobre a humanidade. Há um pavor que está
trazendo gritos de aflições às almas humanas. O desespero é grande. Quando você se depara ou você guarda um tempo para conversar com pessoas, você percebe a aflição, a angústia na alma dos homens. E detalhe, tudo que é dado aos homens com a intenção de trazer-lhes paz é apenas teorias de ilusões que não pode de maneira alguma pacificar o coração humano. Tudo que os homens estão produzindo, tentando gerar em nós uma paz, é falsa paz. Porque aí, desculpe-me, se você não gosta do meu discurso, principalmente quem nos assiste, não é arrogância, não é prepotência, não existe paz que não seja proveniente de Deus. Ele é o príncipe da paz. Qualquer outra paz que não tenha origem nele, repito, é falsa paz, é engano, é ilusão. Por isso que hoje o mundo tenta com suas ciências, neurociência, criar meios, autoajuda, coach, psicanálise, neurolinguística e tantas outras coisas para dar ao homem algum tipo de paz. Mas não é uma paz verdadeira, porque a paz que os homens querem nos dar tem elementos de nos esconder os problemas. E ao esconder os problemas, nós então podemos de alguma maneira respirar aliviado. Só que o mundo não para. O mundo gira e nós estamos indo de encontro com a realidade da nossa vida, que não pode ser neutralizada por força de pensamento, por programação neurolinguística ou por qualquer outro subterfúgio que os homens possam tentar nos dar. Não há nenhum sucesso comprovado dessas técnicas, porque senão o mundo estaria melhor. Mas existe, nas palavras de Jesus, um remédio que, ao ser tomado e aceito a prescrição dele, imediatamente uma paz verdadeira vem sobre as nossas almas e aquieta o nosso coração agitado. Ah, como as palavras de Jesus são doces. Como são palavras suaves e que tranquilizam o nosso coração. Não se turbe o coração de vocês. Agora tem um detalhe. Não me parece que Jesus está dando uma sugestão nesse texto. Quando nós analisamos os originais desta palavra, é um imperativo de Deus. É um imperativo de Jesus. Jesus não está dizendo assim, eu quero dar um conselho, não fique com o coração agitado. Não, ele está dando uma ordem. Não se turbe o coração de vocês. Se eu estou com meu coração perturbado, agitado, eu estou em pecado contra esta ordem.
Eu sei que você certamente disse, então, pastor, eu estou também. Nós estamos hoje aqui para receber o antídoto contra um coração agitado, contra uma alma perturbada e inquieta. E nós só podemos receber isso através das palavras de Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção. Eu poderia tentar aqui construir uma narrativa sobre as palavras de Jesus, mas eu quero dar uma introdução, porque obviamente eu não vou conseguir ministrar a vocês esse versículo no dia de hoje. Então eu quero apenas fazer uma introdução. Eu gostaria de falar do sentimento de Jesus quando ele disse, não se turbe o coração de vocês. Saibam que nesse momento da vida de Jesus, Jesus já estava com a sua idade terrena amadurecida aqui. O tempo da sua partida estava próximo. O que era a partida de Jesus? Era o ponto culminante da sua missão. Jesus deveria subir a cruz do Calvário, no monte chamado Caveira. E como oferta voluntária se entregar em favor dos homens, para a remissão dos nossos pecados e salvação do mundo. Não seria uma tarefa fácil. O nível de dificuldade dessa tarefa se dá pelo encorajamento que Jesus precisa receber para enfrentar o monte chamado Caveira. E isso acontece num outro monte chamado Monte da Transfiguração. Jesus chama 3 dos seus discípulos e vai com eles orar, a fim de fortalecer o seu coração para o ponto culminante da sua missão, que seria a cruz do Calvário. E Jesus sente o pavor. Jesus começa a ter sobre si a realidade da cruz. E qual seria a realidade da cruz? O pai teria que abandonar o filho, porque o filho iria receber sobre o seu corpo, sobre a sua própria essência, a encarnação do pecado. Pensa, o que é isso para um Deus que é perfeito como Jesus? Um varão perfeito, um homem sem nenhuma mancha, sem nenhum reparo. Detalhe, ele é Deus também. E como Deus, o mal nem sequer pode tentá-lo. Desde toda a eternidade, e eu não sei dizer o que é isso para vocês. Mas se fôssemos tentar aqui argumentar filosoficamente, de eras passadas, o mal à espreita, e nem sequer poderia chegar perto dele, porque ele não pode ser tentado por absolutamente nada. Esse homem está agora com uma missão de subir na cruz e receber sobre si todas as mazelas humanas. Tudo aquilo que para nós é espantoso, que causa nojo, está agora reservado para Jesus na cruz do Calvário. Jesus vai receber na cruz do Calvário a maldição dos pedófilos, a maldição dos homicidas, a maldição dos idólatras, a maldição das guerras, a maldição de toda perversidade e depravação humana. Ele vai receber sobre o seu corpo. Jesus deveria estar muito preocupado. E quando ele está no Monte da Transfiguração, Deus manda 2 companhias para ele, o irmão Moisés e o irmão Elias. Irmão, eu não sei o que eles falaram,
Mas eu acredito que eles deveriam ter falado para Jesus: Jesus, só o Senhor vai, cumpra. Porque se o Senhor cumprir isso, a nossa alma vai ser tirada da escuridão e vai valer a pena. Acho que bastou isso para Jesus. Eu não sei o diálogo. Eu passei hoje a tarde inteira tentando descobrir o que Elias falou para Jesus. O que Moisés falou para Jesus. O Pedro estava de longe, não ouviu nada, nem para escrever. O Pedro é totalmente fora da casa. Está preocupado em fazer uma tenda, ao invés de se aproximar e ouvir. O Pedro não estava preocupado. Ele sabe que esse negócio está bom demais. Eu quero isso aqui, isenção de problema. Eu quero tudo free na minha vida. Ao invés dele colocar o ouvido e ouvir o diálogo. Só que Jesus desce do monte da transfiguração encorajado. Ele vai para a cruz, e aí ele chama os discípulos, João 13, e diz para eles: eu vou, porque a minha hora é chegada. A hora de Jesus. E uma vez eu ministrei o preço do discipulado, e aí às vezes a gente fala: eu quero a minha hora vai chegar. Ô irmão, não fala isso não, para com essa besteira, com essa bobagem. Sua hora já chegou quando Cristo te encontrou. A sua hora já foi. Porque a hora de Jesus era a hora do Calvário. E ele entende a hora dele de dizer: agora o Pai será glorificado. Agora eu vou poder glorificar o Pai. Aonde? Na cruz. Jesus está vivendo esta apreensão. Chama os discípulos e dialoga com os discípulos. Quando Jesus dá a notícia aos discípulos, o castelo deles completamente começa a ruir. Todos aqueles homens haviam abandonado suas vidas 3 anos atrás para andar com Jesus. Não tinha muita coisa, mas eles firmaram a vida deles sobre a companhia de Jesus. E viver sobre a companhia de Jesus cá para nós. Que coisa especial. Pescadores, agricultores, homens comuns, inclusive pecadores e publicanos, que viviam uma vidinha ordinária, de sofrimento, de angústias, começaram a experimentar na companhia de Jesus coisas extraordinárias. Eles começam a experimentar multiplicação de pães e de peixes. Eles começam a viver a providência de Deus na barriga de um peixe. Eles começam a experimentar os milagres de Jesus na vida dos outros, em favor dos outros. Os cegos não saem sem enxergar quando encontram com Jesus. Os paralíticos saem andando. Os oprimidos são libertos. Aos pobres a alegria é compartilhada, não porque deixam de ser pobres, porque a eles é chegado o reino de Deus. E eles dizem: que coisa boa. Na hora do perigo, Jesus está com eles. O mar, o vento é revolto contra eles na embarcação. Jesus está na embarcação e com uma voz Jesus chama o mar, o vento e dá uma ordem: fiquem quietos. E tudo se faz bonança. É disso que eles estão vivendo. E aí de repente Jesus disse: eu não vou estar mais com vocês. Eu disse: e agora? O que vai ser da nossa vida? O que vai ser de nós? E eles começam a pensar numa vida sem Jesus. É para o coração se turbar. É para o coração ficar agitado. Mas sabe o que me fascina em Jesus? É o sentimento de Jesus. Quem que deveria consolar quem? Os discípulos. Deveriam chegar: Jesus, eu sei que para nós vai ser difícil, mas para o Senhor Jesus vai ser muito mais.
O Senhor tem uma missão. O Senhor vai ter que ser levantado no Gólgota. O seu corpo vai ter que ser rasgado, Jesus. Mas os discípulos estão preocupados. E olha como Jesus é gracioso, irmão. Jesus olha para os discípulos. E a angústia de Jesus é dilapidada por um sentimento altruísta e de empatia. E ao invés dos discípulos consolar Jesus, Jesus olha para os discípulos e diz: não se turbe o coração de vocês. Ô irmão, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Cristo é esse? Que tem preocupações com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Jesus olha para os discípulos e diz: eles estão preocupados, eles estão agitados. Eu vou trazer para eles um remédio. E Jesus traz o remédio dizendo para eles: não se turbe o coração de vocês. Sabe o que me consola? É saber que eu tenho um Deus. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Um grande escritor disse que a boa notícia do Evangelho não é que Jesus é igual a Deus, é que Deus é igualzinho a Jesus. Olha para Jesus e você vai conhecer o coração de Deus. E como Jesus agiu com os discípulos, com empatia, com ternura e com graça. Esse Deus que eu e você serve, está hoje aqui nesta noite, falando neste lugar, porque algum coração está inquieto, e esse Deus sentiu empatia, e trouxe ao meu coração uma palavra para consolar a sua alma e dizer a você: não turbe o seu coração. Esse é o Cristo que nos ama. O Cristo que deveria receber o consolo, mas está consolando os seus discípulos. Deixe-me dizer, as suas preocupações, elas interessam ao coração de Deus. Pode ser banal para mim, pode ser banal para sua esposa, pode ser banal para os seus filhos, pode ser banal para os seus pais, mas as suas inquietações têm atenção do coração paterno de Deus. Por isso, nesta noite, a voz de Jesus para você é: não se turbe o seu coração. Eu quero encerrar. Sabe quando a gente vê alguém preocupado? Alguém que a gente ama muito, e a gente olha para aquela pessoa e diz: por que você está assim? Você está assim. Minha irmã está com o meu cunhado internado. Não fica assim não. Você fica triste, machuca o meu coração que sou seu irmão. Fica bem, vai passar. Vai passar. Porque a gente ama e não quer ver alguém com o coração turbado. Deus, o nosso Pai, Ele olha lá do alto dos céus, sonda e prescruta o seu coração e percebe que você está agitado, agitada. E como um pai que não quer te ver mal, filha, filho, não fique assim.
não perturbe o seu coração. Deus é amoroso demais. E a sua voz vem sobre nós para dizer: não perturbe o seu coração. Não perturbe o seu coração. Não perturbe o seu coração. E eu vou dizer, irmão, se a gente acabasse e não falasse mais nada, já seria suficiente para a gente ter motivo de não perturbar o coração. Por quê? Porque quem está interessado em que você não esteja com o coração perturbado é ninguém menos do que o Senhor, nosso Deus. Aquele que poderia, segundo a nossa mente humana, estar sim orquestrando coisas cósmicas, coisas grandes. Poderia estar hoje agindo em favor da geopolítica, da paz no Oriente, da paz na África, da cura da pandemia, mas esse Deus também se preocupa com as inquietações do seu coração. E Ele vem só para lhe dizer: não se turbe o seu coração. Todos os problemas macros do mundo, que para mim e para você são problemas, Deus está cuidando, mas Deus está cuidando também desta preocupação que está tirando a sua paz. Por isso, nesta noite, ouça a voz de Jesus dizendo a você: não se turbe o teu coração. Há um hino que nós cantamos, eu queria cantar com vocês antes de encerrarmos. Ó Mestre, o mar se revolta. Mas ele disse assim: as ondas atêm ao seu mandar. E ele diz: sossegai, sossegai. Deixe-me dizer, não há vento, tempestade, tornado que possam não obedecer à voz de Jesus quando ele diz: aquiete-se. Não há, não há. Nós podemos cantar aí, Simei? Eu ponho todo mundo para cantar, tocar, cantar. Enquanto nós estamos preparando, permita-me nesta noite fazer um convite a alguém que aqui está nos visitando na casa do Senhor e que ainda não tem Jesus no seu coração. Hoje, o Senhor veio dizer para você que Ele quer encher a sua vida de paz. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Temos alguém assim? O Senhor te chama muito gentilmente para essa mudança de vida. Alguém que tenha se afastado, você se feriu na caminhada e precisa retornar, porque você sabe que paz verdadeira só temos em Jesus. E se você está hoje aqui e quer se reconciliar com Jesus, dê um sinal assim com a sua mão e nós iremos orar por você. Temos alguém nessas condições? Se não há, que o Senhor conceda a vocês
uma nova oportunidade. Vamos adorar a Jesus?
Se os animais ouvem a voz de Deus, se os astros ouvem a voz de Deus, se os mares ouvem a voz de Deus, se o vento ouve a voz de Deus, se os raios ouvem a voz de Deus, se os demônios ouvem a voz de Deus, se o diabo ouve a voz de Deus, porque o nosso coração não pode ouvir. Põe a mão no seu coração e diga para o seu coração: ouça a voz de Jesus. E a voz de Jesus para o seu coração é: aquieta-te, não se turbe, creia em Deus e creia em mim, disse Jesus. Eu sinto a presença de Jesus. Eu sinto Jesus reparando corações. Ele está aqui, cuidando das suas preocupações, cuidando do seu coração. Ele cuida como ninguém. Descansa no Senhor, o seu Deus, o seu Salvador.